Boa tarde a todos. Em respeito ao horário e a este clima agradável, vamos iniciar mais este tema do Governança Digital e Inovações Legislativas no 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Agradecer, em nome do Dr. Marfan Vieira, a participação de todos aqui na mesa, na presença no evento. Em nome do Dr. Dubê, parabenizar a participação de todos aqui, ilustres advogados, autoridades, senhores e senhoras. O tema Governança Digital e Inovações Legislativas é muito caro ao Estado do Rio de Janeiro, estado em que eu sou secretário da Casa Civil. É um estado que, nos últimos anos, tem procurado aperfeiçoar muito a sua governança digital. Um dos primeiros estados a ter uma secretaria específica de transformação digital. Antigamente, você tinha um Proderj, um centro de processamento de dados. Quase todos os estados da federação têm o seu centro de processamento de dados, como na modalidade de autarquia, ou fundação, ou empresa. O Estado do Rio o tem, mas de maneira inovadora. O governador Cláudio Castro tem buscado as melhores práticas no mundo. Ministro Saldanha tem buscado no mundo as melhores práticas e tem trazido como compromisso e como obrigação para seus secretários a busca de uma governança mais efetiva. A governança digital, ela traz para o cidadão, principalmente, transparência. E com transparência você evita todas as práticas que nós consideramos as menos salutares na relação controle, cidadão, poder público. Como exemplo, nós temos hoje, no Rio de Janeiro, um site específico de acompanhamento de projetos, chamado Pacto RJ, em que você tem mais de 800 ações hoje abertas a qualquer cidadão, órgão de controle, com informações que vão desde a localização das obras, passando por toda a documentação relativa àquela ação. Quando eu falo documentação, desde a fase inicial de abertura do processo, passando pela documentação relativa à licitação, passando na fase final de pagamento daquelas medições. Então, uma transparência que permite ao jurisdicionado, no caso da relação que envolva algum tipo de litígio, em relação ao cidadão e aos órgãos de controle, um disclosure absoluto, o que permite transparência. E permite o contraditório e a crítica, principalmente. A encomenda que nós temos hoje no Estado do Rio de Janeiro é de sermos, ao final desta gestão, o Estado mais digital do país. Isso faz com que cada secretaria repasse para a Secretaria Específica de Transformação Digital todas as suas ações, para que o cidadão possa, ao toque da tela do celular, poder acessar quaisquer serviços. E isso a gente tem visto por números. Os últimos números mostram que a quantidade de serviços que o cidadão passa a acessar diretamente pelo celular ou por meios digitais permite uma maior efetividade do serviço. E, obviamente, você tem um outro lado, que é o lado da garantia de informações, e aí você tem a LGPD, a garantia de que os dados do cidadão vão ser bem cuidados pelo poder público. E, nesse contexto, a gente tem aqui 5 palestrantes, 6, na verdade, que vão poder falar um pouco sobre o tema, as inovações que estão sendo trabalhadas no Congresso, as leis que estão sendo discutidas, as recentes leis que foram aprovadas. A gente pede desculpa, o senador Davi Alcolumbre deve estar chegando até o final do evento, mas vamos começar pelo nosso eterno professor Marçal Justin Filho. Professor Marçal, que é sócio fundador da Justin Pereira Oliveira e Talamini Sociedade de Advogados, coordenador nacional de projetos na área de licitações e contratos administrativos da Escola Nacional de Advocacia, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e doutor em Direito do Estado pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, e, mais do que tudo, um dos professores de Direito Administrativo e Licitações que, quem não leu qualquer uma de suas obras, certamente
pouco sabe de licitação. Professor Marçal, o senhor tem aí 10 a 15 minutos para começar o nosso debate. Eu saúdo a todos, a todas, aos integrantes da mesa. É uma enorme satisfação estar aqui. Eu confesso que, quando vi o tema, não sabia exatamente do que se tratava, e daí resolvi optar por um tema que não me é muito usual, que é a licitação. Então, eu tenho uma apresentação, mas vamos lá, seguindo... E, basicamente, o tema de governança digital acaba por se traduzir, inclusive, como uma espécie de compulsão nacional no âmbito também de licitações e contratos administrativos, e isso se traduz especificamente na chamada nova Lei de Licitações, a Lei 13.144, que foi sancionada no dia 1º de abril de 2021, mas que, na dimensão típica de fake news, continua sendo chamada de nova Lei de Licitações. Então, essa é uma circunstância bastante relevante, porque a alteração da disciplina legislativa, ela tem sido vista pela grande maioria dos operadores do direito como uma circunstância puramente licitatória. A nova Lei de Licitações significa, na visão de 99% das pessoas, um novo regime para contratação pública, no sentido de trazer regras de procedimento, como apertar o botão, qual é a solução do tal do pregão. E, na verdade, a Lei 14.133 é o primeiro passo de uma enorme reforma administrativa do Estado brasileiro, e talvez isso justifique, inclusive, a dificuldade do início da sua aplicação. Como nós sabemos, a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, adotou uma sistemática de transição muito peculiar. Ela estabeleceu que ela entrava em vigor na data da sua publicação, mas que continuavam em vigor as leis antigas, que poderiam ser aplicadas discricionariamente pela autoridade administrativa. E, portanto, cabe à autoridade administrativa escolher se aplica a lei nova ou a lei antiga. Como decorrência disso, tem sido aplicada apenas a lei antiga, e a nova Lei de Licitações continua com uma espécie de imagem a desafiar todos nós, quando, por outro lado, a quantidade de inovações trazidas por essa lei, especialmente no tocante à governança digital, é muito significativa. Esta lei, ela impõe uma pluralidade de questões que escapam largamente do âmbito da licitação. Eu apenas indico a vocês o artigo 11, parágrafo único. Alguém já disse que, se fosse possível suprimir todos os artigos da lei e deixar apenas um único dispositivo, bastaria o artigo 11, parágrafo único. Esse artigo 11, parágrafo único, é uma espécie de declaração de comprometimento da administração pública brasileira com o cumprimento dos valores constitucionais fundamentais, com a implantação de um ambiente de integridade, tudo isto envolvendo medidas para implantar um novo mundo na administração pública, especialmente nas licitações e nas contratações, incumbindo a alta administração, ou seja, aos agentes políticos, inclusive, adotar as providências indispensáveis a que isso ocorra, sob pena de sua responsabilização. Portanto, nós não temos mais apenas uma lei para disciplinar como que a gente vai fazer a licitação concretamente. Se vai ser no computador, se vai ser fora do computador. A gente tem o dever, imposto por parte da lei, da revolução no tocante à gestão administrativa, inclusive relativamente a licitações e contratações. Esse artigo 11, parágrafo único, não é o único dispositivo que é relevante no tocante ao tema. O artigo 169 é outro dos dispositivos basilares dessa reforma administrativa, ao estabelecer que as contratações públicas têm de se submeter a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação, estar sujeitas a controle social e permitir, efetivamente, um novo tipo de relacionamento entre Estado e sociedade, norteado por boa-fé,
norteado por respeito a contratos, por segurança jurídica. Além disso, há uma série de inovações tecnológicas extremamente relevantes. A Lei 8666, que todos ouvem falar como se fosse uma maldição, né? Acho que todo mundo no Brasil já ouviu falar da Lei 8666, associado com o 666, que é o número do demônio, e, portanto, é uma manifestação do mal da vida brasileira. Pois bem, a Lei 8666 é uma lei do papel, é uma lei antiga, é o reflexo dos anos 50 e 60 no Brasil. Ela continua para o passado, não para o futuro. A Lei 14.133 é a lei do futuro, é a lei da informática, é a lei em que todos os recursos de tecnologia devem ser integrados à atividade administrativa, de tal modo que a transparência, a governança, a confiabilidade, a segurança, a realização dos valores que todos nós, como cidadãos, queremos da atividade administrativa, eles se realizem. E isso envolve, por exemplo, a ideia de que o próprio particular estará obrigado a implantar programas de integridade quando o valor do contrato for significativo. A ideia de que integridade é essencial na atividade administrativa, obviamente não pode ser vista apenas do ponto de vista da administração pública, tem de ser vista igualmente do ponto de vista do particular. Isso significa que, nos contratos de grande vulto, aqueles que têm valor superior a 200 milhões de reais, é obrigatório que o particular contratado implante programas de integridade destinados a assegurar o cumprimento das suas obrigações de um modo consoante com a boa-fé e que permita, afinal, a satisfação dos objetivos fundamentais da nação brasileira, que são os de que os recursos públicos sejam utilizados de modo satisfatório, mediante aplicação decente, mediante inversão na infraestrutura brasileira, no atendimento às necessidades e assim por diante. Há uma ampla utilização de recursos de informática no âmbito da Lei 14.133. A demonstração maior, talvez você já tenha ouvido falar de uma coisa chamada Portal Nacional de Contratações Públicas. O Portal Nacional de Contratações Públicas foi instituído pela Lei 14.133, é um super site, demanda tecnologia gigantesca e ele se destina a documentar todos os atos pertinentes a licitações e contratações públicas praticados em todas as esferas federativas do Brasil e acessíveis a toda a população em tempo real. Trata-se, portanto, do dever de todos os avisos de licitação, de todos os procedimentos licitatórios, de todos os contratos administrativos existentes no Brasil, serem levados à documentação neste Portal Nacional de Contratações Públicas, que, inclusive, pode contemplar e deve contemplar outras informações, como, por exemplo, uma figura que foi instituída, que é o Plano de Contratação Anual, que é uma obviedade básica que a administração pública federal já tinha implantado, que é o dever de todos os órgãos da administração pública realizarem um planejamento quanto às suas futuras contratações, de tal modo que, no início do exercício, toda a administração pública saiba de modo preciso e exato aquilo que ela necessita contratar, aloque recursos para isso, verifique, de um juízo de proporcionalidade, como aplicar os recursos, o que não impede, obviamente, de ajustes durante o exercício, de tal modo que é plenamente possível que você diga, o plano não atende especificamente uma necessidade, mas esse plano deve existir de antemão para que a administração pública possa realizar tudo o que ela pretende. Além disso, esse site deve ter a operacionalidade para realizar procedimento licitatório. Ou seja, significa que todos os órgãos da administração pública terão a possibilidade de promover licitações por meio deste site, o que significa, inclusive, um acesso universal de todo e qualquer cidadão brasileiro a qualquer licitação que esteja em curso, a identificação de quem participa, a evolução dos fatos ocorridos. E isto envolve uma pluralidade de outras inovações, tal como um catálogo eletrônico de contratações, tal como a documentação do desempenho de todo e qualquer particular contratado, de tal modo que a própria administração tem a possibilidade de avaliar
o desempenho anterior de cada um dos sujeitos contratados pela administração pública para verificar se ele executou bem o seu contrato ou executou mal esse contrato. Todas essas figuras devem estar contidas neste portal nacional, que já existe e funciona, não de um modo integral. Eu não sei se algum dia ele vai funcionar desse modo integral, eu não sei se vai funcionar exatamente, não sei se vai ser eficiente, mas, efetivamente, nós temos um modelo de controle e acompanhamento transparente para que todos os sujeitos, integrantes ou não da administração pública, tenham informações satisfatórias. Afinal, existe uma pluralidade de outras figuras que envolvem o acompanhamento do desempenho dos particulares. Essa é uma figura muito peculiar, que é o desempenho do contratado, que deve ser levado a uma documentação, a um arquivamento, de tal modo que seja possível o acompanhamento do seu desempenho. Há regras, inclusive, de implantação de programas para acompanhamento permanente de, por exemplo, contratos de obra e serviços de engenharia, com a adoção das tecnologias mais modernas que permitam acompanhamento em tempo integral daquilo que está acontecendo. Síntese conclusiva. Um dos problemas mais essenciais do Brasil é ineficiência e corrupção em contratação administrativa. Isto é algo que todos nós, como cidadãos, esperamos que seja superado. Como superar isto? Não basta nem punir, não basta, obviamente, a nossa pura e simples vontade, nós precisamos de uma reforma legislativa, nós temos uma reforma legislativa e nós temos que aplicar essa nova lei, que, lamentavelmente, continua tendo a sua aplicação retardada em parcela significativa das unidades federativas. Ela traz a incorporação de soluções de governança no âmbito público e privado, com a ampla utilização dos recursos digitais. Afinal, eu gostaria que eu pudesse, no final das contas, concluir isso dizendo: eu amo licitação. Não é o caso ainda. Muito obrigado. Professor Marçal, obrigado pelas palavras. Antes de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, cumprimentar o ministro Belize, cumprimentar os desembargadores Ricardo Couto e doutor Henrique Figueira, corregedor da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, foi presidente do Tribunal de Justiça até bem pouco tempo na última gestão e modernizou muito, avançou muito na questão tecnológica, principalmente no momento ali de pandemia ainda, das audiências virtuais, enfim, trouxe uma nova cara para a Justiça Fluminense a partir das novas tecnologias e das necessidades que a sociedade passou a enfrentar a partir da pandemia. E cumprimentar a Fernanda Leitão e Michele Novaes, do 15º Ofício de Notas, que tem ajudado muito o poder público nessa modernização e no acesso digital dos serviços para os cidadãos. Esse é o privado ele tem um papel fundamental nessa interação. Então, empresas que também e sociedades que possam entender que o público sozinho não vai se modernizar, terão esse papel fundamental, e a gente reconhece o papel do 15º de Ofício de Notas nesse sentido. Passar a palavra agora para o professor José Leovigildo de Melo Coelho Filho, pesquisador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário do FGV Conhecimento, doutorando em Tecnologia Aplicada à Medicina Diagnóstica pela Universidade Federal de São Paulo e pós-graduado em Inovação e Empreendedorismo pela Harvard Business School. Professor Léo. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite, a participação do evento ao IDP, no nome do ministro Gilmar Mendes, Universidade de Lisboa, ao Blanco e à FGV Conhecimento, ao Sidney Gonzalez e ao presidente Carlos Ivan Simonsen. Cumprimentar o ministro Saldanha, presidente Henrique, ministro Belize, desembargador Ricardo Couto, a quem eu cumprimento todos dessa sala, e a meus colegas palestrantes. Me foi incumbido dois desafios.
Eu sou de tecnologia, não sou desembargador, nem juiz, nem jurista, né? A falar sobre um desafio legislativo a esse nível de plateia, a um nível de plateia referência nacional, tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, aqui vou contribuir com o meu recorte e minhas contribuições de tecnologia para um tema que é um tema que já foi debatido ao longo da manhã de hoje, que é a regulação da inteligência artificial, e aqui vamos adicionar alguns aspectos, trazendo pontos para reflexão, né? Trazendo pontos para reflexão, porque demasiadamente o debate tem sido muito rico, mas está longe de ser um tema simples e um tema conclusões óbvias. Então, eu estou com aqui, passa. Primeiro um disclaimer, na minha apresentação eu não sei nenhum tipo de chat GPT, né? Isso é quando fala-se em transparência em algoritmo, acho que todo mundo aqui tem que passar a usar o mesmo conceito para si, né? Então, aqui não foi utilizado nenhum tipo de algoritmo para produção de conteúdo, que é uma coisa normal, os estudantes e os profissionais hoje têm usado para tudo, né? E dando 2, 3 passos atrás, antes de falar de regulação ou do projeto de lei que tramita hoje no Brasil, 2 passos atrás, a origem da inteligência artificial, no final do dia, ela foi motivada para o uso da tecnologia para a solução de grandes problemas, né? Então, não podemos perder de vista o conceito base e a linha mestra que guia o uso de boa fé da tecnologia, neste caso da inteligência artificial, que é a solução de grandes problemas da sociedade. Uma vez os problemas bem endereçados e bem tratados com a utilização ética e de boa fé da tecnologia, você tem um grande impacto, né? E eu acho que a justiça e o direito vêm exatamente nesse papel de colocar os boundaries e as limitações e as regras para que, de um lado, não desincentive a criação de novas tecnologias, de novas startups ou de desenvolvedores de software que estão na garagem ou criando e buscando a solução de problemas, e, do outro lado, mitigue problemas graves com o cidadão e com empresas, ou seja, a sociedade ela não pode ser impactada. Aqui está o grande desafio, né? O incentivo e a regulação de uma forma bastante equilibrada. Um dado do IDC projeta mais de 300 bilhões de dólares apenas em investimento de inteligência artificial, né, entre 2025 e 2026. É uma curva completamente exponencial. Hoje não se fala, além do ChatGPT, que é uma coisa que todo mundo acho que já deve ter testado em casa, mas existe hoje um volume de investimento já relevante na maioria das empresas dos últimos 2, 3 anos e agora cada vez mais, né? E se for utilizado de uma forma descompromissada, você pode sim, claro, ter problemas importantes. Mas, quando eu converso com vários profissionais da área, para desmistificar o que seria inteligência artificial, temos que voltar para um conceito base, né? Qual é o conceito base? Inteligência artificial, no final do dia, é um modelo estatístico. Ou seja, não é um modelo 100% preciso. É um modelo estatístico, é um modelo de probabilidade. Então, se você tem, de um lado, dados, que eles nunca vão ser perfeitos, eles sempre vão ter viés, né? Eu fiz um carro autônomo na Califórnia e ele anda na Califórnia. Se você pegar esse carro e colocar em Sergipe, ele não vai funcionar. Se eu colocar no interior do Mato Grosso, ele não vai funcionar. Por quê? Porque a estrada, a base de dados, o buraco, a forma de se dirigir é completamente diferente, né? Se eu pegar um algoritmo de identificação de diabetes por retina, né, numa amostra populacional de Singapura, e aplicar na África do Sul vai ser completamente diferente, né? Se eu utilizar na Austrália, né? Tanto que, por isso, que o Brasil é um dos principais laboratórios de teste de inteligência artificial na área da saúde, pela população ser heterogênea, né? Ou seja, você tem aqui um mix interessante. Os ensaios clínicos para algoritmo de inteligência artificial na área de saúde, o Brasil é um dos pontos de busca, porque é um dataset que tem pouco viés comparado a outros lugares do mundo. Então, é um modelo que, extrapolando, ele sempre vai ter, na sua base essencial, independente do nome difícil que alguém lhe der, do algoritmo, é um modelo estatístico e que depende de dados que nunca vão ser perfeitos. Então, assim, não existe substituir nada, né? E o que existe é utilizar essa ferramenta para
escrever algo de forma mais eficiente, mais rápida. Se eu utilizar agora o ChatGPT para escrever uma apresentação que seja uma peça de direito ou um diagnóstico, etc., você sempre vai precisar de revisão. Então, o que ele está fazendo ali é a automação. Então, no final, lá na base, temos que entender que é um modelo estatístico e é um modelo que depende do treinamento de dados. E esse treinamento de dados, ele só vai obter maturidade, não perfeição, com o tempo, né? Quanto mais tempo, mais treinamento, mais retorno, a tendência desse modelo é enriquecer e ter muito mais robustez. Então, o modelo de dados e o modelo de treinamento, eles sempre vão precisar de muito tempo. A regulação serve exatamente para poder identificar os impactos que esse conceito base traz. Então, eu gosto de identificar em 3 grandes blocos. O planeta, nos últimos anos, antes dessa discussão de inteligência artificial, gastou energia em criação de algoritmos e tecnologias para resolver problemas, né? Então, você tem, hoje, as empresas e os profissionais focados em... todos os dias alguém procura, Léo, eu precisava resolver isso, precisava automatizar isso, está falando com o Marco aqui, mas eu tenho esse dado. Ou seja, essa criação e esse uso das ferramentas, ele é infinito. Ele é infinito. Um desenvolvedor, um estudante hoje formado com 16, 17 anos, já consegue fazer um algoritmo de inteligência artificial. Então, nós não podemos inibir com regulação esse tipo de criatividade. O que precisa ser feito, né, é algo de boa fé, ético e de forma equilibrada. Porque a criação ela precisa ser incentivada, porque os problemas eles só aumentam de desafio. E a balança com risco, complexidade tecnológica e problema, ela não é proporcional. Vou dar um exemplo. Computacionalmente falando, a decisão de uma análise de crédito num banco, computacionalmente falando, ela é simples. São poucos dados, e é um algoritmo que vai definir crédito. É um modelo matemático simples, com a base de dados ok. Então, você não tem aqui grandes complexidades computacionais, mas o impacto é muito alto. Então, a primeira coisa que tem que ser observada é complexidade computacional não pode se confundir com o risco, né? E o engenheiro, e eu sou engenheiro, posso falar, quando está sentado criando, hoje na criação, ele não está preocupado com risco. Essa é a vida real. Ele está sentado, alguém pediu para resolver um problema, nós fomos treinados a resolver problema, eu estou sentado para resolver o problema. O risco é derivação daquilo, é a aplicação, é o uso. Então, o risco não... E isso precisa ser controlado com instrumentos como sandbox para inovação, ou seja, com ambientes que incentivem a criação, porque se inibir na origem, a criação ela vai ser afetada, né? O desenvolvedor que foi à garagem do Bill Gates na Microsoft com 2 caras numa garagem, eles vão ser impactados. Então, qual é o desafio aqui de trazer essa régua de risco na regulação? E o projeto de lei tem sido amplamente debatido, a União Europeia tem amplamente debatido, né, esse tema. Por quê? Porque não é uma coisa lógica, não é um algoritmo simples, não é um tema exato, é um tema estatístico, né? Então, essa régua, como também eu posso ter um algoritmo extremamente sofisticado, com poder computacional gigantesco e o risco ser baixo, né? Então, as coisas elas não podem se confundir e isso é um tema fundamental. Por isso que esse tema da regulação ser orientada a risco, ela faz muito sentido, é um dos recortes que eu quero trazer aqui, não é o único, mas esse é um recorte importante, né? Ou seja, regras diferentes para riscos diferentes, né? Uma coisa é eu aplicar um algoritmo de decisão de crédito, ou de escolha de emprego, ou vaga na escola, ou qualquer outro tipo de decisão que tem grande impacto, né? Versus a regra para aquele contexto. E um caso que eu trago aqui, na verdade, o mundo já aplica regulação baseada em risco em outros ambientes, em outras geografias. O FDA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, recentemente, nos últimos 2, 3 anos, tem regulado já algoritmos de inteligência artificial para software médico, né? Que é um dos softwares mais... que é um dos contextos mais críticos, porque mexe com vida, você tem alto nível de sensibilidade. Então, esse tema que está sendo debatido agora, na verdade, a gente já tem casos de uso, né? Se hoje vocês
a plateia quiser entrar no site do FDA, né, que é o órgão regulador da área da saúde, você vai ver, recentemente, mais de 300 algoritmos nos últimos 2, 3 anos já aprovados. Já existe algoritmo aprovado nos Estados Unidos para análise de raio-x sem necessidade de intervenção humana para determinado nível de criticidade de diagnóstico. Então, a maturidade de detecção desse algoritmo, que está orientada a risco, né, já é um modelo que em outras regiões e geografias já existe. Como a área da saúde já é uma área historicamente baseada em risco do ponto de vista regulatório, foi mais natural a aplicação de inteligência artificial nesse contexto de risco. Por quê? Porque eles já tratam os softwares baseados em régua de risco. Então, se você ver a curva, isso aqui são os estudos clínicos, não software regulado, são os estudos clínicos dos últimos anos com tema de inteligência artificial na pesquisa, né, para serem regulados. Se observarmos o volume de aprovação de software de inteligência artificial só nos Estados Unidos, tivemos aí um boom de quase 300 nos últimos 3 anos. Tá? O que era muito baixo antes de 2017 e 2018, que é o boom de IA. Mas aqui eu quero fazer um recorte que exatamente traz o tema das startups. Desses algoritmos aprovados, existe uma concentração de mais de 90% em poucas empresas. Para que uma empresa consiga submeter um algoritmo para que ele obtenha aprovação da regulação do seu algoritmo de inteligência artificial, essencialmente é uma grande empresa. Como é que uma empresa pequena, uma startup, vai obter a aprovação de regulação do seu algoritmo? Então, isso aqui é uma provocação. Outro tema, a idade média das empresas que obtêm aprovação, no caso aqui do FDA, que é o recorte que eu trouxe, é superior a 8, entre média de mediana e média acima de 21 anos de idade de empresa. Não são empresas e startups, né? Porque o ambiente de saúde é um ambiente extremamente regulado. O Brasil, de forma completamente inovadora, em 2022, março de 2022, aprovou sua primeira lei. A Anvisa publicou a RDC do SAMD, que é o Software as a Medical Device, que não contempla ainda inteligência artificial, mas já regula os softwares de saúde. Então, já é um passo a mais para que você consiga trazer inteligência artificial para esse contexto. Tá? E aqui eu trago o tema da PL de inteligência artificial, tem sido extremamente debatida. A FGV, que sou pesquisador no Centro de Inovação do Judiciário, fez uma nota técnica. Essa nota técnica está disponível fisicamente e digitalmente. Vamos liberar aqui um QR Code, onde a gente foi ponto a ponto fazendo os comentários e a contribuição nesse projeto de lei que foi revisado. Que basicamente ele trata de princípios, dos riscos, que foi o tema que eu quero abordar como tema central, orientado a riscos, e aos direitos. Então, alguns pontos adicionais para encerrar aqui minha fala, a serem observados no projeto de lei aqui do Brasil. A complexidade tecnológica, ela não pode ser colocada de lado. A transdisciplinaridade, completamente diferente, falar inteligência artificial na área de saúde, mobilidade urbana, análise de crédito, são contextos completamente diferentes, precisam ser tratados de forma específica. A especificidade por área é o tema relevante. E a carência de profissionais de tecnologia no grupo que está formalizando o projeto de lei. Né? Isso precisa ser levado em consideração, porque é um tema novo, inclusive para os profissionais de tecnologia. Aqui a publicação do FDA, para quem tiver curiosidade, é um tema recente, isso aqui foi no final de 2022, e o FDA publicou já guidelines e boas práticas de inteligência artificial. Né? E, por fim, o que foi debatido de manhã, o Europe AI Act, que observa para a Europa a regulação de inteligência artificial e traz uma classificação de risco interessante, ou seja, são os riscos inaceitáveis, os algoritmos vão ser banidos. Aqui envolve biometria, monitoramento de dados pessoais comportamentais. Então, precisa aqui ter um debate importante sobre isso. Né? São os algoritmos com alto risco, com os riscos moderados e o que é que precisa ser regulado e não regulado. E, por fim, eu deixo aqui o QR Code para vocês baixarem um PDF da nota técnica do projeto de lei. A versão impressa, ela está aqui na entrada da Universidade de Lisboa, fica à disposição com a equipe, e aqui agradeço a presença e a colaboração de todos.
Pode deixar aí. Professor Léo, obrigado pela exposição. Acho que é importante o tema levantado, e aqui cumprimento o deputado federal Hugo Leal, que eu acho que vai poder muito contribuir na discussão na Câmara sobre o projeto. Então, acho que nada mais adequado que a presença do deputado Hugo, ex-secretário de Economia do Mar do Governo do Estado do Rio de Janeiro, colega, a quem aqui cumprimento o Poder Legislativo presente. Me fez lembrar, professor, da minha experiência como gestor de banco, em que uma regra fundamental de barateamento de crédito é tecnologia e informação sobre o tomador, né? Então, quanto mais informação, menos risco, né, na média, e quanto menos risco, mais o crédito barateado, e a economia, obviamente, se movimenta. Então, um ponto importante de como uma inovação legislativa, tecnológica, afeta diretamente a economia e a vida do cidadão. Passamos, então, a palavra ao professor Marco Aurélio Rudiger, que é diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Professor. Não, pode ser aqui mesmo. Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, aqui o ministro Gilmar Mendes pelo convite, DEPIA, o professor Carlos Ivan Simão Leal, da Fundação, e o diretor Sidney Gonzalez, meu colega, por essa oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com vocês. E, basicamente, assim, nós, durante o tempo que nós tivemos, assim, durante a eleição do ano passado, nós temos um laboratório que funciona há mais de 10 anos dentro da Escola de Comunicação, ele é muito mais antigo que a própria escola, e nós prestamos um trabalho que eu acho que teve uma relevância tanto para o Tribunal Superior Eleitoral quanto para o TRE, e era muito focado no acompanhamento e monitoramento das eleições. Esse esforço, que foi um esforço bastante assim, integrado, né, um esforço bastante recíproco, digamos assim, de uma atividade bastante de discussão, inclusive com o Tribunal, com alguns membros do Supremo, com os juízes, enfim, e basicamente com a equipe técnica que estava monitorando pelo lado das instituições o processo político eleitoral. Ele ensejou uma série de insumos interessantes, relatórios, etc., mas ensejou também algumas questões que me vieram à mente, uma experiência bastante grande na área pública, e a questão do tempo em que nós acabamos provendo muitas informações, basicamente em tempo real. Nós fazemos monitoramento lá na Fundação, todo debate político em tempo real, o tempo todo, né? O laboratório, as telas ficam ligadas o tempo todo, a gente faz esse monitoramento, e tem bases de dados com bilhões e bilhões de dados, então é uma coisa muito significativa. Mas eu sinto, e eu senti claramente na época, uma carência grande na estrutura estatal, principalmente no âmbito do judiciário, focado na avaliação e no cumprimento das normas, né, eleitorais, em que há, no meu entender, um déficit em termos organizacionais de construção de estruturas permanentes de avaliação de redes sociais e do impacto da tecnologia no processo político eleitoral, como, na verdade, de outros temas que são hoje da pauta nacional. E eu digo isso porque eu simplesmente acho, e eu não acredito que, por mais que haja uma interação com o setor acadêmico e com laboratórios focados como o nosso, eu acho que isso tem que continuar, mas acho que é uma necessidade, digamos assim, cotidiana e rotineira de ter uma estrutura que dê apoio para esse tipo de coisa. Então, isso aí, eu tive a oportunidade há pouco tempo de ter uma reunião com uma série de juízes, até num evento da FGV Conhecimento, e eu externei isso. Eu acho que deve haver um investimento em desenvolvimento institucional da estrutura organizacional dos tribunais e dos fóruns, enfim. De fato, olhando e observando essa questão. Não é uma questão que, episodicamente, tem que ser alceada para ajudar, digamos assim, a justiça a cumprir seu papel. Isso é uma coisa que tem que ser integrado no dia a dia, porque é absolutamente integrado no nosso dia a dia. Todos nós usamos celular para nos informar, todos nós estamos nas redes, todos nós fazemos selfie para o Instagram, eu próprio fiz um há pouco aqui, alguns devem ter visto. Então, o fato é que isso me parece absolutamente central de reflexão. Só que o âmbito e eu fiquei ainda mais impactado, porque nos últimos meses, principalmente, né, a emanência, digamos assim, né, da inteligência artificial como um novo
estrutura pivotal aqui da nossa dinâmica social, me pareceu bastante crítica em termos do que vai nos impactar todos. Então, não adianta só mais ter uma estrutura, como eu estava mencionando aqui, que faça esse desenvolvimento institucional e melhore o apoio no dia a dia, porque, enfim, o fluxo de informação vai impactar toda a percepção pública sobre a política, e a política tendo sido judicializada, né? Naturalmente o judiciário também acaba recebendo o impacto dessa opinião pública, e, portanto, essas coisas estão ligadas, mas me parece que talvez não seja mais suficiente. Não seja mais suficiente. Então, e eu vou chegar lá. A coisa de 20 anos atrás, o professor Werneck Viana e a professora Maria Alice Rezende Carvalho, todos aqui, vários aqui devem ter lido os trabalhos seminais deles sobre judicialização da política. Um livro, em especial, bastante interessante, Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil, que teve como base uma pesquisa feita sobre os entrantes no Poder Judiciário e qual era a formação social deles anterior e como isso mudaria, digamos assim, a percepção e a visão sobre a própria lei. Eles trouxeram uma coisa de ponta, mas que agora, talvez, tenham um outro patamar, um outro nível. Aí eu trouxe aqui umas... Por isso que eu chamei de plataformização da política e da justiça, e não só judicialização, porque eu acho que existe um quarto elemento agora que muda e altera completamente todo o nosso processo. E aí, já adiantando o que eu quero falar para o final, porque não sei se vou ter tempo suficiente, mas o fato é o seguinte, eu vou dar só um exemplo. Os grupos de debate que surgiram no Twitter e em outras plataformas. E eu não estou falando dos algoritmos das plataformas que, por si só, trazem viés. Okay? Eu estou falando dos grupos que tinham de discussão que eram moderados. Né? Muito provavelmente, na próxima eleição ou na seguinte, nós podemos ter moderadores ou participantes que não são pessoas, que são estruturas de inteligência artificial que estão no processo. E, nesse processo, pelo acesso à informação num nível muito profundo, esse é um debate, por exemplo, absolutamente, além de ser enviesado, difícil de ser vencido, porque as redes são, sobretudo, emocionais e elas operam no âmbito cultural muito além da simples norma que todos nós aqui nos baseamos. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de reflexão. Eu vou olhar aqui para o meu celular, que foi mais fácil do que olhar para trás. Né? O primeiro é do Zizek. Suponho que vários aqui já leram, mas, enfim. Ele falou, I'm already eating from the trash can all the time. Eu já estou comendo nessa lata de lixo, e essa lata de lixo tem um nome. O nome dessa lata de lixo é ideologia. E o que é ideologia? Ele sintetiza nesse pequeno parágrafo, né? É a força material, eu diria assim, objetiva, né? que faz com que eu não veja efetivamente o que eu estou comendo. Esse eu acho um pensamento muito poderoso, porque isso norteia, isso está submerso, isso vem pela própria cultura, é assim que se manifesta de forma última, e depois tem expressões na economia e outras estruturas de poder que nós conhecemos, mas, basicamente, intrinsecamente, a gente está falando de processos culturais que são processos também marcados pela língua e pela visão de mundo que é construída de alguma forma. E isso, e aí eu trago um segundo ponto para reflexão, do Harari, que saiu num artigo recente dele na Economist, né, que ele diz que a batalha política por corações e mentes, né, ela hoje toca diretamente a intimidade como a arma mais eficiente de todas. E essa intimidade ela é notadamente uma estrutura cultural que a inteligência artificial é capaz de alciar, né, e mobilizar em um debate. Né? Então, isso seria a habilidade de ganhar, em termos de uma produção em massa, uma intimidade na relação com milhões de pessoas. Então, a gente não está falando de uma ficção científica aqui, a gente está falando simplesmente de uma... Eu vou tentar ser... Está terminando meu tempo? Tá. Então, eu vou tentar só trazer esses 2 pontos para uma reflexão profunda nossa. Nós teremos eleição no ano que vem.
né? Então, os tribunais hoje não têm, por exemplo, isso é uma provocação que eu faço, eu acho que deveria haver essa preocupação de construir estruturas permanentes com um investimento em recursos humanos para isso. É claro, a parceria com a universidade continua, tem que continuar, a Fundação vai agradecer, eu vou ficar muito feliz por isso, mas o fato é, isso faz parte do nosso trabalho, mas o fato é que esse investimento tem que acontecer. Só que esse investimento, que ele era absolutamente necessário há um ano atrás, e eu acho que continua sendo, ele talvez não seja mais suficiente. Ele é necessário, mas talvez não mais suficiente, porque a inteligência artificial, como foi dito aqui antes, ela veio para chegar e é muito complexo, porque, por exemplo, eu estava em Berlim antes de vir para cá, e uma das empresas que eu fui visitar, que eu conheço, são amigos meus de longa data da universidade, o software de inteligência artificial deles, que processa milhões e milhões de informações para qualquer política pública que é feita em termos de transporte, por exemplo, na Alemanha, e foi feito na época do Scholz, quando ele era o prefeito em Hamburgo, já era utilizado lá por eles, mas hoje é baseado em inteligência artificial, e essa inteligência artificial ela não só faz o que é programado, mas ela consegue se auto-taguear na medida em que as novas informações vão surgindo, ou seja, ela prescinde do elemento humano para seu desenvolvimento contínuo. Ora, se ela prescinde do desenvolvimento humano para o seu desenvolvimento contínuo, ela significa que ela vai avançar muito mais rápido do que eu vou conseguir regular. E eu não vou conseguir, numa eleição, ter muita clareza sobre essa distinção, por exemplo. E quando isso acontece o fenômeno mais grave do que a gente vive hoje, porque toda a discussão de plataformas que a gente tem, ela passa por uma ideia de podermos regular as plataformas, e eu acho que isso é fundamental. A União Europeia está avançando nesse sentido. Eu tive um fórum anterior em Berlim, e depois na União Europeia, agora em Bruxelas, e a discussão passa muito por aí. Então, ela pode avançar nesse sentido, e deve avançar nesse sentido. Eu acho que uma interlocução com a União Europeia é fundamental para a gente, até para tirar da frente a hipótese de que seria uma discussão não democrática. Ela é altamente democrática, porque a gente está falando sobre a preservação da própria democracia e, portanto, o direito ao contraditório, então isso é importante. Então, não pode haver um discurso que destrói a própria democracia, Popper, etc., não vou ficar citando, mas o fato é esse. Porém, e aí é o ponto que me interessa, a gente vai ter que pensar uma coisa ainda além, porque a gente não vai conseguir regular a inteligência artificial na medida em que ela vai se auto-tagueando. Então, tentando... Meio que abandonei aqui minha apresentação, porque me empolguei no tema. Entendeu? Mas eu vou, de qualquer maneira, eu vou deixar ela à disposição de todo mundo, que acho que tem umas coisas legais, só que o designer resolveu economizar espaço e botou as coisas pequenas e tal, mas vocês vão ver depois. Mas, em síntese, o que eu estou falando é mais ou menos o que está ali. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês em primeiro lugar, eu acho que é importante um desenvolvimento institucional da estrutura de Estado, principalmente do judiciário, porque, ao fim e ao cabo, o poder moderador acaba sendo uma democracia, como diria Tocqueville, a esfera do judiciário, então isso é importante. É difícil, Tocqueville já previu isso, numa democracia quem é o ator. Eu diria que hoje quem é o ator são múltiplos atores, nem todos eles serão humanos em muito pouco tempo. Eu acredito que a próxima eleição a gente vai ter uma influência grande da inteligência artificial. Então, essas estruturas têm que ser capazes de fazer um monitoramento de rede em apoio às cortes, mas tem também que se prever um desenvolvimento humano, e provavelmente aí é necessário absolutamente, de forma central, uma parceria grande com instituições como a FGV, enfim, outros, mas vou falar da FGV, e que possam agregar valor no sentido da gente compreender qualquer distorção que pode estar havendo em estruturas, digamos assim, não humanas de debate público. Até porque as agendas são escolhidas muito com a pressão que é exercida hoje pelas redes, no parlamento, então isso é muito forte, a gente sabe disso, mas essa pressão ela não é feita numa eleição que as pessoas de fato votam, é feita a partir de cliques. Eu não sei quem faz os cliques, nós não sabemos claramente, a gente sabe que tem fábricas para tudo isso, bots, etc. O trabalho seminal que nós fizemos alguns anos atrás, já foi pioneiro do Brasil, já apontava isso, mas hoje, eu não vou dizer só que tem um robô que a cada alguns segundos ou milésimos de segundos vai colocar a mesma informação seguidamente, ou eu vou ter influenciadores que vão ter a opinião deles, vão mobilizar pessoas, ou eu vou poder impulsionar determinadas informações, e aí a questão das plataformas e a comodificação da informação é central, mas eu vou dizer uma coisa além. Eu vou ter estruturas que vão compreender culturalmente o debate
e vão alterar esse debate com base ao acesso de bilhões de dados em segundos. E isso é uma complexidade. Então, não estou dizendo aqui que nem quero ser catastrófico, nem dizer que isso não é possível de se lidar. Isso é uma coisa nova. Não é nova para o Brasil, é nova para qualquer lugar do mundo. É novo para qualquer lugar do mundo. Então, meu convite aos senhores, basicamente, senhoras também, é basicamente o seguinte: pense, em primeiro lugar, é necessário uma ampliação das estruturas de apoio ao judiciário no seu dia a dia, em função das redes sociais, do entendimento das redes sociais, como é também para o Poder Legislativo. Alguns anos atrás, o presidente era Rodrigo Maia, e nós já fazíamos alguns trabalhos, enfim, para a Câmara, que eram bem interessantes e tal, mas hoje a complexidade e a mobilidade disso aumentou drasticamente. Mas agora, com a entrada da inteligência artificial, e eu não estou falando aqui de rocket science, estou falando de uma coisa muito objetiva, que já existe, a distorção potencial do debate público e na agenda pública, e nas prioridades públicas, e na visão de mundo, inclusive numa perspectiva eventualmente até rawlsiana de ajustes na nossa sociedade, em termos de assimetrias potenciais, ela está ameaçada. Ela está ameaçada. Então, eu acho que é importante essa reflexão e é importante que, objetivamente, se enderece essa questão. Esse é o convite que eu queria fazer, essa é a síntese que está aí. Eu resolvi sair um pouco do roteiro, mas eu vou passar para todos. Obrigado. Marco Aurélio, obrigado. Acho que você tocou em pontos importantes, cultura, ideologia, e até uma questão específica de estranhamento em relação a novas tecnologias, e aí passa, talvez, pela necessidade de cada vez mais nossa de não olhar o que vivemos como ficção científica, é a nossa realidade. Eu cito aqui a Procuradoria-Geral do Estado, brilhantemente tocada pelo Dr. Bruno Dubé, que já tem mecanismos de inteligência artificial começando a serem trabalhados, né? Recentemente, uma notícia de que escritórios de advocacia substituíram departamentos inteiros por inteligência artificial, e quando questionados do nível de acerto da tecnologia, próximo de 85%, e quando fizeram a estatística do humano, era menor do que a inteligência artificial. Então, assim, ainda que não 100%, é maior do que o ser humano. Então, é uma realidade que não é mais ficção científica, nós temos que tratá-la como algo mais do dia a dia, e com isso, obviamente, a gente consegue também enfrentar os novos desafios. Passar a palavra agora ao Paulo Renan da Silva Santarém, co-diretor executivo da Aqua Tunnel Lab, assessor jurídico da presidência do Tribunal Superior do Trabalho do Brasil, conselheiro consultivo do Internet Lab e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Professor Paulo Renan, por favor. Pode. Tem o PDF anexo também. A internet não está boa. Mais embaixo não tem o PDF? Aí. F11. Fechou. Tem que passar quadro a quadro. Não tem animação já? Se abriu o Adobe, deve abrir. Né? Aperta F5, talvez. Pode deixar naquela tela. Aí.
Então, boa tarde. É com muita satisfação que eu aproveito essa oportunidade para falar aqui no Fórum Jurídico de Lisboa. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senhor Nicola Miconi. Acho que meu microfone está reverberando aqui. Para poder falar, então, desse tema que ficou bastante rico, né? Acho que cada um entendeu de um jeito. Então, todo mundo pôde explorar na sua expertise. Depois a gente faz uma enquete aí para ver quem acertou melhor o tema na mesa. Mas a minha ideia é pensar em governança digital e inovações legislativas bem na perspectiva do momento, né, dos debates que estão acontecendo no Brasil em torno de quem poderia exercer com alguma centralidade ou com alguma, enfim, racionalidade a gestão justamente das inovações legislativas que o Brasil tem realizado nesses temas de direito digital. Então, reforçando minha apresentação, eu sou Paulo Renato da Silva Santarém, doutorando em Direito, Estado e Constituição na Universidade de Brasília. Sou ativista em Direitos Humanos na ONG Acolto Unilab, sou pesquisador em Direito Digital no Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS. Sou também servidor público federal no Tribunal Superior do Trabalho, atualmente em licença capacitação, justamente para poder me dedicar a esses estudos acadêmicos. O eixo da minha apresentação, em diálogo com o evento, né, é o constitucionalismo digital. A minha abordagem é a da ideologia mapeada e sistematizada pelo italiano Edoardo Celeste, considerando uma ideologia que vai dialogar com o contexto da sociedade da informação, com os desafios decorrentes da cultura digital, que provoca, então, uma série de inovações jurídicas, e essa ideologia é pautada por dois pilares, que são afirmar direitos humanos ao lidar com esses desafios e buscar equilibrar os poderes. E aí não só equilibrar os poderes, né? A gente tem tido no Brasil experiências desafiadoras de equilíbrio entre poder legislativo, executivo e judiciário, mas também equilibrar o poder detido pelas empresas privadas, né? Quero, já nessa abertura, trazer uma reflexão de que muito se debateu nos anos 90 e nos anos 2000, em termos sociais, como, e isso continua em termos de austeridade e teto de gastos, como dos países tem sido cobrada, numa postura neoliberal, redução de custos e aumento de lucratividade, como se os países fossem empresas. E um outro movimento que a gente vê hoje são as grandes empresas contando com elementos de um público cativo que responde a uma gestão desse funcionamento em um ambiente que tem as suas próprias fronteiras. Então, nessa reflexão, a gente tem povo, governo e território. Ou seja, as empresas de tecnologia têm se portado como estados. Né? Para quem não ainda discorda da analogia, a gente tem no Elon Musk um perfeito Luís XIV, né? Que diz do Twitter que vai ser passarinho, agora é cachorro, e ele faz o que ele quer. E talvez justamente o que a gente precise, não só no âmbito nacional, mas em âmbito mundial, global, seja uma limitação para o poder desses que se colocam como soberanos absolutos, desses novos espaços públicos. E essa é a ideia do constitucionalismo digital, repito, de afirmar direitos humanos e realizar esse equilíbrio de poderes. Os desafios digitais que decorrem da sociedade da informação são incontáveis. Eles vão desde o nome, né? Direito digital, não tem direito analógico, mas é a ideia de que essa cultura digital de armazenar, processar e comunicar volumes de dados em velocidades, né? Numa realidade que supera a capacidade de qualquer ser humano. Quer dizer, eu consigo trazer 5, 6 livros aqui para a mesa, na minha sacola, eu conseguiria trazer 6.000 livros salvos no meu celular. E se alguém quiser buscar quantas vezes eu falo democracia no livro lendo, vai levar um tempo. Um Ctrl F resolve esse problema de imediato, e eu conseguiria enviar esse livro imediatamente para todos vocês mais rápido do que um time de pessoas entregando os livros mão a mão.
Nesse cenário, a gente tem algumas pessoas que vão achar que a tecnologia é capaz de solucionar todos os nossos problemas, deixando de ver que tem pessoas que estão desconectadas, né, e que essa desconexão agrava diferenças que já existiam. Né, aqui está todo mundo, independente de termos chegado de avião, carro, autocarro, ou helicóptero, todo mundo aqui está com as mesmas condições de temperatura, né, Marcelo? A mesma condição de luminosidade, mas quem está em casa vendo online pode não ter uma boa conexão, pode não ter um ambiente adequado, pode não ter um equipamento adequado, várias dificuldades que em sala de aula, né, que no ambiente profissional agravam as dificuldades já existentes e geram ainda mais concentração e ainda mais exclusão. Então, são promessas que vêm junto com desafios, e na sociedade da informação, o direito vai ter que lidar com um monte de questões. Né? A lista aí é exemplificativa de tópicos que estão a demandar, em todo o mundo, novas abordagens jurídicas para ou atualizar o que a gente já tinha ou inovar onde ainda não há regras específicas. E isso gera muita divergência, né, com relação a como tributar Bitcoin, se existe ou não existe direito ao esquecimento, para citar 2 exemplos dessa lista, que, repito, é apenas exemplificativa. E a sociedade da informação, né, esse projeto surgido em meados do século XX, que se estabiliza na virada para o século XXI, com os eventos da ONU, da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, ela hoje alcança o mundo inteiro. Quer dizer, na minha infância, no interior do Mato Grosso, eu não tinha acesso aos filmes do Batman ou do Super-Homem, porque lá não tinha cinema. Hoje, estreia qualquer filme da Marvel, meu filho já quer comprar os brinquedos do McDonald's, e na Netflix, ou na HBO, ou na Disney, o alcance do capitalismo, por exemplo, no nosso desejo por adquirir, né, bens culturais, alcança os rincões, de imediato. Isso muda a nossa forma de ver a realidade. Né? Então, antigamente, se alguém me ligasse em casa, no telefone fixo, e alguém não atendesse, não atendeu. Secretária eletrônica era um luxo. Dia dos Namorados, recentemente, se alguém mandou uma mensagem, deu 5 minutos, a sua janja ou seu janjo não responderam, já é uma crise no casal. E isso, insisto, se agrava com as diferenças de acesso, com as diferenças de vivência dessa realidade digital. Vem, então, a ideologia do constitucionalismo digital. Aqui é um quadro esquematizado pelo professor Eduardo Celeste, para dizer que a necessidade é de resolver essas questões todas, sempre, não correndo atrás da tecnologia. Né? Então, vai estar dito ali que é uma ideologia que vai buscar não exatamente definir quais são as soluções são absolutamente variadas para todos esses sentidos, mas vai estabelecer um quadro normativo para proteger direitos fundamentais e equilibrar os poderes no ambiente digital com valores ou princípios. Então, em vez de o direito correr atrás da tecnologia, ele vai estabelecer os seus princípios, ele vai estar definindo antes. Isso vai permear, vai guiar e vai informar a constitucionalização do ambiente digital, que pode se dar de forma regulatória, pode se dar por meio de portaria, pode se dar por meio de decisão judicial, mas num processo de produção de normas que reagem a essa alteração do equilíbrio entre direitos e entre poderes, que pode se dar dentro dos países, no estrangeiro, nas regiões e no âmbito global. Isso vai afetar direito eleitoral, em campanhas de financiamento, propaganda eleitoral e até a forma de cadastramento das pessoas. Vai afetar criptografia e direitos humanos. A gente tem os debates sobre o WhatsApp no Brasil, o celular da Apple e o FBI nos Estados Unidos. Perdão. E custódia de chaves, NFT, que parece que agora ninguém fala mais, mas era uma febre há pouco tempo. Lembrar que febre é doença, né? Então é bom que passe. O Marco Civil da Internet, como um exemplo de uma tentativa de estabelecer um pilar para como fazer esses debates. E aí, o papel do Poder Judiciário.
diante desse cenário, né, eu faço 4 provocações, que seriam solucionar as questões concretas. Não cabe ao Poder Judiciário, mesmo em controle concentrado de constitucionalidade, mesmo em controle abstrato e não concreto, não tentar induzir regras maiores do que as demandadas daquela situação, até para ter liberdade de mudar o resultado diante de mudanças que vão acontecer. A tecnologia de hoje não comporta Orkut, ICQ, Gtalk, Skype, câmeras digitais e um aparelho de GPS no carro. O Poder Judiciário, ao meu ver, tem o papel de afirmar os direitos. Então, diante das controvérsias, dar soluções que não fragilizem, não diminuam, mas intensifiquem e concretizem os direitos, equilibrem os poderes, e também uma postura administrativa de normatizar pelo exemplo. Né, o Poder Judiciário brasileiro tem feito várias apostas em iniciativas de inteligência artificial, por exemplo, sem se deixar levar pelo tecnosolucionismo de achar que é uma inteligência artificial como o Vitor, a Vitória ou a Rafa que vão decidir e substituir o ministro Gilmar, o ministro Barroso, a ministra Rosa, o ministro Alexandre, etc. A iniciativa não é essa. É um auxílio ao trabalho dos servidores, um auxílio à análise do que pode ser feito, né? Um instrumento auxiliar para essa atividade jurisdicional. Esse é um dos papéis. A gente tem também o Executivo, que tem que realizar as políticas públicas, mas quero destacar aqui o papel do Poder Legislativo, né? Gostaria de poder aproveitar a presença do senador Davi Alcolumbre, mas tenho certeza que ele está vendo online. E o Poder Legislativo tem o papel de promover o debate democrático, que foi o que não aconteceu, por exemplo, na primeira fase do debate do projeto de lei das fake news, que foi proposto em 1º de abril em uma versão, antes do final do mês tinha outra versão, uma terceira versão apresentada na Câmara foi ignorada pelo Senado, e nos últimos 5 dias antes da aprovação, no dia 30 de junho, foram 7 versões do mesmo texto. É inviável que os senadores tenham lido o texto trágico que foi aprovado no dia 30 de junho. Para além disso, cabe ao Poder Legislativo, e isso tem sido feito, observar as iniciativas estrangeiras, estabelecer diálogos como esse e seminários que foram realizados no Poder Legislativo brasileiro, institucionalizar as propostas, como a gente viu há pouco mais de um mês no Senado, que, utilizando o trabalho da Comissão de Juristas, onde a gente contou com a presença, né, os trabalhos do saudoso Danilo Doneda e um time de 18 nomes absolutamente qualificados, de institucionalizar essas propostas e aprovar as normas não só de conteúdo, mas também de procedimento. Não precisa o Poder Legislativo resolver todas as questões. Ele pode indicar como essas questões vão ser resolvidas em espaços de autorregulação, de heterorregulação, de regulação combinada e etc. E ainda, aproveitando o espaço da universidade, estamos na academia, que tem o seu papel, promover esse tipo de debate e também observar as iniciativas estrangeiras. Ih, ficou desatualizada a versão ali. Mas eu ia dizer que cabe à academia valorizar a transparência, cobrar que haja uma responsabilização coerente. Não é simples, não é trivial a gente falar de responsabilidade, por exemplo, e estabelecer um cenário em que a gente quer que a empresa proteja o nosso sigilo, que a gente possa conversar com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos colegas de profissão, que os senadores possam conversar, que os chefes de Estado possam trocar mensagens, sem que as empresas privadas estejam bisbilhotando esse conteúdo dessas mensagens. É inviável que cada Estado-nação tenha o seu próprio sistema de comunicação. Então, a gente vai usar os sistemas de comunicações privados e há um grau da tecnologia de criptografia, da tecnologia de proteção do conteúdo de uma forma matematicamente, fisicamente, quanticamente protegível.
quebrar essa proteção seria um tiro no pé do próprio Estado. A polícia que quer investigar o conteúdo do WhatsApp teria suas próprias comunicações investigadas por bandidos, por exemplo. E, finalmente, cabe à academia apresentar modelos, cabe à academia apresentar novas propostas para além do que o dia a dia nos traz como premência. A academia tem esse benefício de poder parar, refletir, buscar nos pensamentos dos antigos, beber nas fontes da juventude, fazer o trânsito entre as disciplinas e apresentar, municiar, conferir subsídios para o Executivo, Legislativo, Judiciário e, por que não, as próprias empresas que, por exemplo, podem alimentar o constitucionalismo digital se a gente, no futuro, olhar para esse corpo de supervisão do Facebook como uma iniciativa que, no momento, não quer nada, mas que pode ser recuperada, eventualmente, como uma nova Carta Magna, em que João Sem Terra também não esperava dar origem ao movimento constitucionalista. É isso. Muito obrigado. Paulo Renal, obrigado. Cumprimentar, antes de passar a palavra para o nosso último expositor, cumprimentar o doutor Luciano Matos, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e cumprimentar o doutor desembargador João Ziraldo, presidente do TRE, ilustre tricolor, né? Acho que a plateia aqui... Doutor Luciano, não foi objetivo falar de futebol, até porque ontem o Vasco ganhou, mas uma plateia formada, acho que pela predominância de tricolores. Um jogo importante hoje, 9 horas. Mas passar a palavra para o nosso ilustre Gustavo Bineboim, procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor emérito da Escola de Magistratura do Estado do Rio e doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não sei se o senador Davi deve chegar a tempo, então você vai ter um pouquinho mais de tempo, ou então para ter uma ou duas perguntas, enfim. Bom. Obrigado, secretário Nicola. Cumprimentar todos os ilustres colegas de painel. Peço também, e maior virtude de todas do secretário, cumprimentar os colegas de painel, peço licença para fazê-lo na pessoa do professor de todos os publicistas brasileiros, professor Marçal Justem Filho, saudar os companheiros que se fazem presentes aqui, resistindo a todas as intempéries da natureza. Prazer poder dividir algumas poucas ideias sobre esse tema. Eu fiz o que eu acho que ninguém fez, foi fazer uma consulta formal à FGV, e a encomenda que me pediram era tratar da discussão brasileira no contexto internacional sobre regulação das redes sociais. Então, quando se falou ali em governança digital, o link foi com constitucionalismo digital, que é o tema geral do Congresso, e nesse brevíssimo intervalo de tempo tentar contextualizar, dar algumas impressões e o estado da arte da discussão do projeto de lei 2630 de 2020, que foi aprovado no Senado e que agora tramita na Câmara com a relatoria do deputado Orlando Silva, presente aqui no nosso colóquio. Esse tema é, obviamente, um tema sobre o qual o mundo está debruçado. Em fevereiro de 2023, a Unesco promoveu uma grande conferência internacional intitulada Internet for Trust, cujo objetivo era produzir guidelines globais para a regulação das plataformas digitais e assegurar liberdade de expressão e o acesso à informação com integridade e rigidez no ambiente digital. As grandes referências dessa discussão nessa conferência, que me parece que norteiam o debate brasileiro, são a Lei Alemã de Enforcement na Internet, de 2017, o Digital Service Act, DSA, aprovado em 2022, entrou em vigor aqui na União Europeia esse ano, e um projeto de lei, o Online Safety Bill, ora em discussão no Parlamento britânico. Esse é um assunto que, embora
tem uma dimensão técnica muito importante, de regulação econômica, mais especificamente de regulação das estruturas, das plataformas digitais, dos serviços de mensageria privada, na verdade, envolve, a meu ver, o futuro da própria humanidade, tal como nós a conhecemos hoje, né? O futuro da democracia, da liberdade de expressão, a capacidade da civilização ocidental sobreviver nos padrões que construiu até hoje. Então, é um tema muito ligado, de um lado, a um dos pilares da convivência democrática, que é a liberdade de expressão, e, de outro lado, a proteção da própria democracia e de direitos individuais ligados até à preservação da vida, da saúde, como eu vou tentar rapidamente explicar. Eu acho que é irresponsável tratar desse tema sem que a gente estabeleça o pano de fundo dessa discussão, que deve ser o compromisso de todos os cidadãos democratas, para discutir, em seguida, critérios técnicos de regulação econômica das plataformas, que é a ideia de que a civilização ocidental construiu o seu padrão de convivência nas democracias nos últimos 2 séculos, fundado na ideia da liberdade de expressão de todos os seres humanos. Por que isso é tão importante nessa discussão? Porque, de alguma forma, a liberdade de expressão é condição de possibilidade da humanidade do próprio homem, como um direito individual e como um direito coletivo. Individualmente, a gente não pode se esquecer que é a possibilidade de afirmar a nossa identidade, de publicamente construí-la num diálogo constante com as demais pessoas, é a ideia básica que nos diferencia de todos os animais não humanos. O ser humano não é apenas um animal falante, é um ser vivo que atribui sentido à realidade e à sua própria vida através da linguagem. É nesse sentido que o grande filósofo alemão Martin Heidegger dizia que a linguagem é a morada do ser, é nessa morada que habita o homem. E esse é um parâmetro fundamental da discussão, da qual nenhum de nós pode nem deve abrir mão. Agora, do ponto de vista coletivo, a liberdade de expressão tem também uma evidente utilidade. Ela tem também um valor utilitário. E aqui não me refiro apenas ao convívio democrático, nas formas institucionais da democracia. Claro, ela é um pilar da democracia, mas a liberdade de expressão é também uma forma de cooperação social e econômica entre as pessoas. É só no ambiente que o lendário juiz Oliver Wendell Holmes Jr. da Suprema Corte norte-americana chamava de um livre mercado de ideias e informações que é possível ao ser humano fazer suas escolhas, tanto as escolhas individuais de consumo, as escolhas identitárias relativas à sua orientação sexual, ao uso do seu corpo, as escolhas que darão sentido à sua vida, mas também as nossas escolhas coletivas enquanto comunidade. E preservar isso é preservar a integridade dessas escolhas, a possibilidade da democracia funcionar e da cooperação social se dar. O Marco Aurélio citou um autor que eu aprecio muito, que é o Yuval Noah Harari, que diz exatamente essa é a característica fundamental da espécie humana que nos diferenciou e permitiu que o ser humano reinasse sobre a face da Terra, a possibilidade da cooperação social. Cooperação social mais importante até do que a nossa razão individual. Se a gente fosse abandonado numa ilha deserta com, por exemplo, um chimpanzé bonobo, que é um mamífero de alta inteligência, ele provavelmente sobreviveria e nós individualmente não. O que os seres humanos são capazes de fazer de forma diferenciada é cooperar coletivamente para resolver problemas gradativamente mais complexos. Essa cooperação existe entre insetos, abelhas, formigas, só que para resolver problemas muito simples. Entre grandes primatas existe cooperação, mas sem grande escala. Por exemplo, se troca uma banana por um coco, só o ser humano é capaz de cooperar gerando relações de confiança, que são baseadas numa narrativa comum, que depende, evidentemente, da liberdade de expressão, depende da linguagem. A internet e as suas inovações multiplicaram a nossa capacidade de interação e de comunicação, mas tornaram esse processo extraordinariamente complexo e, diria mais, extraordinariamente arriscado.
Então, nós vivemos num momento de inflexão em que a humanidade precisa realizar algumas escolhas fundamentais para preservar a liberdade de expressão como um valor em si individual, essencial à própria dignidade do ser humano, mas também como um valor coletivo que permite a construção, o funcionamento da democracia e a construção dessas redes de proteção social. Quando a internet surgiu, e eu acompanhei esse processo, acho que o Nicola é um pouco mais novo, mas confesso, há mais anos do que eu gostaria de confessar, eu me lembro que os grandes teóricos da comunicação, Marco Aurélio os conhece melhor do que eu, aqui na Espanha, Manuel Castells, o grande Eugênio Butti, lá da Universidade de São Paulo, defendiam a ideia de que a internet era uma rede neutra, que permitia a comunicação peer-to-peer entre as pessoas, entre pares, entre iguais, superando o grande problema das democracias ocidentais de massa, que era a existência de intermediários desse processo de cooperação, desse processo de comunicação, que eram os grandes donos das empresas de comunicação, que eram as famílias que controlavam isso, e problema de monopólios e oligopólios, para os quais o direito ocidental foi desenvolvendo regras de regulação, regras de concorrência, né, limitando os monopólios e os oligopólios, regras de responsabilidade para as redes de comunicação, fundada no binômio que a Suprema Corte também fixou desde a década de 60, né, de actual malice, que seria o equivalente a informações equivocadas criadas por dolo, né, a falsidade da notícia que causa dano a alguém, e algo próximo da nossa culpa, ou culpa grave, que na locução em inglês se consagrou a dizer como reckless disregard of falsity, ou seja, na apuração há uma negligência, se divulgam notícias falsas, a comunicação, a integridade da comunicação é rompida, não se censura previamente a empresa de comunicação, mas se responsabiliza a posteriori. Quando surgiu a internet, esses teóricos acreditavam na superação desses problemas, de você ter uma comunicação entre as pessoas mediada por grandes empresas. Eu me lembro de um artigo na Folha de São Paulo, do Eugênio Butti, dizendo que a internet é como as redes de energia elétrica. São neutras. A neutralidade da rede foi esse grande mito construído, e as pessoas se comunicariam entre si, postando os seus conteúdos, alcançando uma superação desse problema de intermediários a nível local, nacional e global. Isso simplesmente não aconteceu. Ou, como diriam minhas filhas, Laura e Beatriz, de 17 e 15 anos, só que não. Isso não aconteceu. Simplesmente a neutralidade da internet, das redes sociais, é uma falácia. Há 3 razões fundamentais pelas quais eu entendo que isso não aconteceu. Em primeiro lugar, porque as plataformas digitais se tornaram locus de comunicação entre as pessoas e não permitem essa comunicação de maneira neutra, porque, fazem a chamada curadoria de conteúdos. A moderação do que trafega nas grandes redes interfere decisivamente no que a gente lê, no que a gente vê e no que a gente ouve todos os dias. São bilhões de tweets, são bilhões de postagens diárias ou semanais no Instagram, no Facebook. E isso informa mais a humanidade hoje do que a televisão, do que os jornais, do que as revistas, do que os rádios. E essa interferência é decisiva, ela não é apenas importante, ela é decisiva no que nós somos capazes de decidir a respeito da nossa vida privada, das nossas escolhas individuais e, como cidadãos, membros de uma coletividade, das nossas escolhas coletivas. Em segundo lugar, as empresas que exploram tecnologia de plataformas sociais e os serviços de mensageria privada também realizam a chamada programação algorítmica, a qual já foi referida aqui como um conjunto de programas de inteligência artificial desenhado para ampliação do grau de atenção dos usuários e a aderência ao que existe e trafega nas redes sociais. Embutido nessa programação algorítmica está o problema das discriminações algorítmicas e das promoções de determinados conteúdos voltados, evidentemente, são empresas privadas, à maximização do seu proveito econômico, dos seus lucros. E, finalmente, o terceiro ponto, que a experiência histórica recente da humanidade demonstra, é a percepção de que o custo do acesso à comunicação baixou demais.
as pessoas conseguem utilizar o discurso como arma em campanhas de desinformação, discursos de incitação ao ódio e à violência e, finalmente, ataques, os mais variados e de diferentes formas, à própria democracia. Os impulsionamentos pagos de conteúdos específicos, o uso de perfis falsos, de notícias fraudulentas, são capazes de produzir danos graves a pessoas, a grupos sociais e à própria institucionalidade democrática. A analogia evidente que eu faço é como nos albores do capitalismo liberal dos séculos XVIII e XIX, a poluição atmosférica num nível elevadíssimo, como se fosse uma fumaça tóxica capaz de nos cegar, como se fosse uma poluição sonora em decibéis altíssimos, capaz de nos ensurdecer, nos tornando incapazes de ver e de ouvir e, portanto, de realizar as nossas escolhas individuais e coletivas. Há uma percepção, por eventos históricos recentes, e eu vou ser bastante breve, Nicola, de que a autorregulação privada, que foi o que existiu até hoje nesse mundo da internet, fracassou, ou pelo menos foi significativamente insuficiente. Os eventos históricos são variados e eu vou destacar 4 que demonstram, a meu ver, essa minha hipótese. Primeiro, um evento de exercício de democracia direta, que deveria incrementar o grau de participação social, que foi o Brexit, o referendo da saída do Reino Unido da União Europeia. Os maiores especialistas e a própria investigação conduzida pelo Parlamento britânico revelaram que a decisão tomada pelo Reino Unido, pela população britânica, nos seus 4 estados, os 4 países que o compõem, foi decisivamente influenciada por campanhas pagas conduzidas no Facebook e em outras redes sociais. E há exemplos notórios, quase caricatos, de como isso se deu. O país de Gales, por exemplo, que é o país mais pobre do Reino Unido, a decisão se deu por uma vitória ampla de mais de 75% pela saída, pelo Brexit da União Europeia, em lugares pobres, em que todo canto se viam placas que diziam custeado com fundos da União Europeia, escolas técnicas, rodovias, hospitais. E pesquisas de opinião feitas a posteriori revelaram que as pessoas votaram pela saída da União Europeia por razões, por exemplo, de temor à imigração de outros países, defendida na União Europeia, como uma razão para o aumento de competição no mercado de trabalho. Em cidades do país de Gales, por exemplo, que havia uma velha senhora polonesa que trabalhava de cozinheira num restaurante, e talvez nenhum outro imigrante que pudesse ameaçá-los. E coisas assim. E esses estudos estão se incrementando e revelando cada vez mais que as redes sociais não só permitiram essas campanhas de desinformação de resto que aconteceram, por exemplo, na campanha presidencial norte-americana, que deu a vitória de Trump contra Hillary Clinton, e que foi vítima de uma difamação, de uma campanha odiosa que acusava de pedofilia e participar de uma rede de pedofilia, coisa que jamais aconteceu e que ninguém sabe quantificar efetivamente a relação de causa e efeito entre isso e o resultado eleitoral. Então, o Brexit foi o primeiro caso histórico. O segundo caso histórico de dimensões trágicas, um verdadeiro genocídio humano, aconteceu em Mianmar, de uma conspiração urdida pelas redes sociais que resultou no genocídio de 700 mil muçulmanos em Mianmar. Era de conhecimento do Facebook de que aquilo estava sendo construído, aquela incitação ao ódio e à violência foi compartilhado pela maioria da população e isso resultou na morte de 700 mil seres humanos absolutamente inocentes, em razão do seu credo ou da sua origem étnica. E os 2 grandes últimos episódios, eu vou me apressar, Nicola, que dizem respeito às 2 maiores democracias das Américas. O evento de 6 de janeiro de 21, de invasão ao Capitólio, e para quem sempre eu estudei nos Estados Unidos e tenho ainda a democracia norte-americana como um dos nortes
em alguns pontos, para inspirar o desenvolvimento das instituições. Aquilo foi realmente uma facada na alma. E o evento emulado dos Estados Unidos, brasileiro, de 8 de janeiro de 2023, que já foi um ataque já generalizado aos prédios sede dos 3 poderes e que representou, evidentemente, um atentado ao próprio resultado eleitoral e à continuidade democrática no país. Quer dizer, um questionamento um pouco num ambiente de histeria coletiva, né, de desrazão coletiva, que chegou a esse ponto. O projeto de lei 2.630 tem vários defeitos. As modificações da Câmara dos Deputados me parece que evoluíram amplamente em relação ao projeto de lei do Senado, fugindo das armadilhas inerentes a um tema muito difícil. Por exemplo, a discussão conceitual do que é verdade, do que é mentira, como se o Estado pudesse ser o dono, o senhor, detentor de um monopólio sobre a verdade, o conceito de desinformação, que, para mim, entrou no Brasil de maneira muito enviesada com a discussão das fake news. Procurou-se fazer uma lista específica, pontual, de conteúdos ilícitos. Isso é mais antigo do que andar para frente. O que se fez foi definir material pornográfico não consentido, violação a direitos de crianças e adolescentes, atos de terrorismo, discursos de incitação ao ódio e à violência, atentados à saúde pública, ao Estado democrático de direito, racismo, antissemitismo, homofobia e transfobia. Isso criando, genericamente, um dever geral de cuidado, um dever de diligência, que a humanidade está aprendendo institucionalmente com a Alemanha e agora a União Europeia, impondo a essas redes sociais o dever de um monitoramento ex officio e criando uma regra geral que supera, ou, a meu ver, já superado, o artigo 19 do Marco Civil, que faz depender a responsabilização das redes de uma decisão judicial. Quer dizer, isso é muito mais do que qualquer grande empresa que, da sua atividade econômica, crie riscos para a sociedade. Né? Isso é impensável, é um nível de imunidade. É como se você permitisse que uma empresa que transporta material radioativo pudesse transportá-lo e fazê-lo, criando esse nível de risco para a sociedade sem nenhum tipo de responsabilidade. Esse nível de responsabilidade para qualquer empresa é objetiva. Né? E, no caso das redes sociais, se criou, por importação, lá da seção 230 do CDA nos Estados Unidos, né, o Communications Decency Act, a ideia de que as redes, por serem neutras, nunca deveriam ter responsabilidade por conteúdos postados por terceiros. Então, esse é o primeiro ponto. Superar essa ideia da neutralidade da rede e criar um dever geral de diligência e específico baseado não na decisão judicial, que judicializa tudo, desembargador Figueira. E aí depois o judiciário sai como vilão da história, porque não tem parâmetros de decidir e as redes sociais não têm uma decisão democrática legislada para atuar, e cria, da mesma forma que no Digital Service Act da União Europeia, uma regra geral de notice and take down. Notifica as empresas imediatamente, tendo ciência de que aquele é um conteúdo ilícito listado na lei, tem que fazer o take down, tem que fazer a remoção daquele conteúdo. Em segundo lugar, investe o projeto de lei em deveres de transparência, critérios de moderação, relatórios de resultados dessa moderação e critérios da programação algorítmica têm que ser revelados de forma cognoscível pela sociedade. Não são segredos industriais, são questões que interferem decisivamente na vida de cada um de nós. E isso é legítimo que a lei exija que sejam divulgados. E, finalmente, a criação de um devido processo legal, e é por isso que se fala muito, não é, Paulo, no constitucionalismo digital, de um due process, de um devido processo legal interno a essas redes. É claro, vai demandar internalização dos custos que atualmente são impostos à sociedade. As empresas terão que gastar muito dinheiro com isso. Mas é isso que fez, por exemplo, toda a legislação ambiental. É isso o projeto do mundo ocidental, a legislação consumerista, internalizar custos, porque esses custos, sem a regulação, são externalizados, são transferidos para toda a sociedade. Então, criar, por exemplo, dever de prolação de decisões motivadas que removem ou classificam, etiquetam conteúdo. Direito à revisão dessas decisões pelos usuários da rede que se sintam lesados na sua liberdade de expressão. E, é claro,
o desenvolvimento de algoritmos sujeitos, eventualmente, em questões específicas, à revisão humana, que façam essa operação. Não é possível a gente imaginar que as empresas mais ricas do mundo, que lucram bilhões e bilhões, não possam desenvolver esses algoritmos, e a gente tem que ouvir, quase um tom de galhofa, que os algoritmos são incapazes de deter conteúdos, por exemplo, de pornografia infantil, porque confundem isso com campanhas de amamentação da mulher. Isso é um escracho, isso é absolutamente inaceitável. É preciso gastar dinheiro com isso. E a democracia, no mundo ocidental, tem que impor esses custos a essas empresas e mudança, evidentemente, também do seu padrão, como eu disse, de responsabilização, que não dependa de decisões judiciais específicas e pontuais, porque não estamos a tratar apenas da responsabilidade civil em si. Sempre que se estabelece um padrão jurídico de responsabilidade, você muda o sinal dos incentivos. Se a empresa sabe que vai ser responsabilizada a posteriori, ela vai investir na prevenção de danos ex ante. Eu vou encerrar com 3 notas prudenciais e uma fala específica, que acredito que seja uma exortação ao Parlamento brasileiro à rediscussão desse tema. O PL foi retirado de pauta a pedido do relator e acatado pelo presidente Arthur Lira, mas a sociedade espera ter possibilidade de rediscutir esse tema e vê-lo aprovado nos termos que o Parlamento entender mais adequados. As 3 notas prudenciais são: há um risco sistêmico, mas que me parece ser usado de maneira distorcida e enviesada pelas grandes plataformas, que é o risco de censura privada, o que eles chamam em inglês de overblocking. Se você tem padrões de conteúdos ilícitos muito amplos, é possível que se gere um efeito sistêmico que as empresas vão preferir sempre, para não ser responsabilizadas a posteriori, bloquear tudo que seja duvidoso, que esteja na chamada zona grise ou zona de incerteza a respeito desses conteúdos. Qual é o remédio para isso? Estabelecer com clareza quais são esses conteúdos ilícitos. Da mesma forma que a humanidade construiu padrões básicos, civilizatórios, para o que é injúria, o que é calúnia, o que é difamação, o que é racismo, o que é antissemitismo, e agora, mais recentemente, o que é homofobia e transfobia. Esses conteúdos ilícitos são conteúdos capazes de produzir danos sérios à humanidade, a partir das pessoas mais vulneráveis, das crianças, dos adolescentes que se engajam numa interação não regulada e que são levadas, às vezes, à automutilação, são levadas, às vezes, ao próprio suicídio. Em segundo lugar, o risco de censura colateral. Uma regulação excessiva pela lei pode disfarçar, na verdade, um desejo de censura pelo Estado, dirigido e a ser implementado pelas redes sociais. Isso é verdade. Na Rússia, por exemplo, na China, isso acontece. É proibido que circule em qualquer rede social na Rússia o termo guerra da Ucrânia. As pessoas têm esse conteúdo removido. Mas a China não é uma democracia, e a Rússia é uma proto-democracia, se tanto. São governos autoritários. E, portanto, é o argumento slippery slope, como se diz em inglês, da ladeira escorregadia. Você coloca o bumbum no início da ladeira, você vai até o final. O que eu quero dizer com isso é que, nas democracias ocidentais, é preciso comprar esse risco, enfrentar esse desafio e definir com clareza quais são os limites da atuação do próprio Estado no desenho dessas soluções legislativas para que o Estado seja detido nesse ímpeto censório que é da história da própria humanidade. Finalmente, o risco de censura estatal. Eu já tive esse debate com o ministro Flávio Dino e não me importo nem um pouco de poder ficar vencido, mas me parece que a criação de uma agência reguladora específica, nomeada toda por um governo, e esse é um dilema, porque qualquer governo que venha criá-la vai nomear todos os diretores pelo tempo que quiser, pelo mandato que quiser, que seja uma boa solução, consideradas as lições da história recente do Brasil. Portanto, eu acho que esse tema, baseado na ideia de que existe uma autoridade administrativa independente, existem países da Europa, de que isso seria uma boa para o país, me parece que aí o risco do uso instrumental dessa agência reguladora para censura e para o desvirtuamento desse debate tão importante para o Brasil seria desnecessário. Acho que, havendo conflito, a autorregulação resolve isso numa primeira instância e prefiro confiar, como nas questões eleitorais, o Brasil fez essa boa escolha
desembargador Henrique Figueira aqui agora no TRE dar esse depoimento, com todos os defeitos que a justiça eleitoral brasileira é uma experiência institucional muito superior à dos países da América Latina que criaram comissões supostamente independentes, como se fossem agências reguladoras do processo eleitoral. Então, acho que, nesse ponto, a justiça eleitoral é um bom exemplo de como essas questões, para os conflitos derradeiros, têm que ser acertadas no âmbito do poder judiciário. Vou me encaminhar para a conclusão, e vocês, espero que me permitam essa liberdade poética. Quando a cidade basca de Guernica foi bombardeada em 1937 por aviões italianos e alemães, morreram 5.500 pessoas inocentes, a maioria crianças, mulheres e idosos, de uma cidade desarmada, com a conivência, quase que a parceria do governo franquista. O gênio espanhol Pablo Picasso desenhou, talvez, a sua obra-prima de todos os tempos, o chamado de Guernica, e foi preso pelo regime franquista. E quando as forças policiais do governo franquista perguntaram a ele: foi você que fez isso? A resposta de Picasso foi: não, foram vocês, porque o quadro retratava exatamente o massacre da cidade de Guernica. Eu espero que os nossos filhos e nossos netos, no futuro, quando essa máquina do caos, que foi desenvolvida extraordinariamente pelo engenho humano, que permite apertar alguns botões nos seres humanos e despertar os piores sentimentos e colocar em risco a nossa própria sobrevivência, que os nossos filhos e netos não nos perguntem se fomos nós ou são eles os autores disso, porque a resposta será: não, foram vocês. Nós é que, por omissão, o pior lugar no inferno de Dante era reservado aos omissos e aos covardes, é que deixamos de fazer isso no momento em que a humanidade precisa dessa regulação como condição da sobrevivência, da democracia e dos direitos fundamentais. Muito obrigado a todos. Acho que as palmas dizem tudo. Brilhante. Binebon. Bom, pelo adiantado da hora, acho que não vai haver espaço para perguntas, mas parabenizar todos os expositores. Acho que a gente teve um painel muito rico, onde diversas facetas do tema foram discutidas e saímos todos aqui com muitas reflexões, muitos insights importantes para pensamento, e que tenhamos todos aí uma boa continuidade de evento no dia de hoje e de amanhã. Obrigado pela presença de todos. Parabéns.